Joana morreu dormindo, antes de completar 70 anos de idade. E foi uma notícia terrível para Antônia. Afinal, a Antônia devia a Joana praticamente tudo na vida. Foi a Joana quem criara a Antônia, quem fizera dela uma menina fútil, preocupada com restaurantes, moda, Rua Augusta, né? Enquanto naqueles anos 60, 1960, os jovens, muitos deles, a maioria deles, estava preocupada com outras coisas, né? Com paz, amor, faça amor, não faça guerra. Mas a Antônia, como a Joana tinha ficado rica, né? Advogando, ganhando todas as grandes causas de grandes empresas e grandes empresários e grandes donos de fortunas em São Paulo, a Joana se tornou uma advogada rica com o passar dos anos. Então, ela deu para Antônia uma vida muito fácil, né? Muito próspera. E Antônia tinha se tornado fútil. Mas ela mudou no meio do caminho, porque ela conheceu em Sósia, do James Dean, aquele ator famoso dos anos 50, com os olhos muito verdes, muito lindo. Só que era um cara de esquerda. E ele mostrou para Antônia o outro lado da vida, né? O lado da arte, da cultura, da contestação, do debate político. E Antônia acabou sendo presa com ele pela ditadura militar brasileira naquele bar famoso, Riviera, que tem aí até hoje, que era um reduto naqueles anos 60 e 70, da intelectualidade, dos que contestavam o regime militar, de artistas plásticos, músicos, escritores, pintores, enfim. Mas a Antônia e o James Dean dela foram dedurados ali por um militante que não resistiu às torturas quando foi preso pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, o braço da repressão da ditadura militar, e eles acabaram presos. E a Joana, que já era uma advogada famosa, ficou desesperada. Onde é que está a Antônia? A Antônia desapareceu. A Joana procurou, foi nas delegacias, contatou todas as autoridades que ela tinha conhecido, mas não conseguia nenhuma informação. E era assim mesmo naquele tempo. Então, Antônia sabia que naquela época Antônia, teria tido o mesmo destino que teve o namorado. Porque o namorado foi engrossar a lista de desaparecidos políticos do Brasil, da ditadura, que muitos até hoje continuam assim, desaparecidos. E foi o caso dele. Mas a Antônia tinha a Joana. E a Joana já tinha passado por uma coisa muito parecida com o irmão dela, o irmão da Joana, o José Júnior, tinha sido preso. Ele era comunista e ele tinha sido preso num aparelho em Santo Amaro pela ditadura, então, do Getúlio Vargas, 20 anos antes, 2 décadas antes. E a Joana passou por toda essa peregrinação atrás do irmão. E agora estava passando de novo por todo esse estresse à procura da Antônia. Então a Joana, como não conseguia nada em São Paulo, resolveu ir
para Brasília, para ver se lá ela conseguia. Não conseguiu também, entrou num elevador chorando, encontrou um general. O general conhecia aquela advogada famosa, de nome, pelo menos, e foram tomar um café e ele ouviu toda a história da Antônia. Então, uma semana depois, como por um milagre, a Antônia voltou para casa. Foi jogada de uma daquelas peruas C-14 na calçada do prédio dela. E era nisso tudo que a Antônia estava pensando quando pegou um avião, uma ponte aérea, para vir do Rio para São Paulo. Porque quando chegou a notícia da morte da Joana, a Antônia estava no Rio. Nessa época, 20 anos depois da história da prisão dela, a Antônia tinha 2 galerias de arte, uma em São Paulo e outra no Rio, porque ela virou uma maçã bem-sucedida, revelou muitos novos artistas. E ela estava pensando nisso, em como a Joana tinha mudado o seu destino, que seria o mesmo que o namorado, desaparecer. E ela estava pensando nisso e pensando também que a fortuna que a Joana amealhara durante a vida não fora apenas por sua capacidade como advogada, mas fora principalmente porque desenvolvera durante a sua maturidade uma capacidade intuitiva brutal. Então ela entrava num processo, ela entrava no fórum, na frente do juiz, na frente do réu, o advogado oponente, ela sabia tudo que todo mundo estava pensando. E isso tornava bem mais fácil a vitória dela, Joana. Tudo isso tinha acontecido lá nos anos 40, com a Joana, tinha começado a acontecer, né? Com a Joana recém-formada na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela era uma das poucas mulheres advogadas do seu tempo. E quando ela perdeu o pai, a Joana, ela cortara mechinhas de cabelo do pai e guardara num papel de seda, como lembrança. Mas depois do enterro do pai, quando a família foi almoçar e a mãe botava a colher no arroz, por debaixo das camadas de arroz apareciam misteriosamente pequenos cachos de cabelo arrumadinhos. E foi isso que levou a Joana a se interessar pelos mistérios da vida. E ela começou a ler muito livros esotéricos, espiritismo, Allan Kardec, Rosa Cruzes, templários, e foi desenvolvendo, quase sem perceber, essa intuição, que no fim, essa intuição e essa capacidade de visão foram responsáveis, muito responsáveis, pelo grande sucesso que a Joana teve na vida. E a Antônia agora, olhando as nuvens do céu, pela janelinha do avião, revia tudo isso, pensava tudo isso. Como ia ser para ela, Antônia, viver sem a Joana? As duas tinham se tornado um pouco parecidas no quesito solidão. Porque ninguém nunca ouviu falar
de um caso de amor da Joana. Ela sempre fora sozinha. Ela cuidando da Antônia. E a Antônia, depois que o namorado desaparecera, e isso já tinha mais de 20 anos, a Antônia também não queria saber de nada. Não queria saber de amor, não se casou. Tinha lá uns namoricos, pouca coisa, mas nada importante, nada significativo. E agora, sem a Joana, a vida dela seria muito mais solitária. E sem os conselhos da Joana também. Porque a Joana ajudava muito a Antônia, aconselhava nos caminhos do negócio dela, da arte. E agora? Como seria? Bom, Antônia veio para São Paulo, providenciou o velório da Joana. Mas aí, enquanto a Joana estava lá morta, no caixão, de repente, os cabelos dela, da Joana, desinvestaram a crescer. A Antônia parecia que ouvia os cabelos crescendo de tão rápido que era. Claro que ela já tinha ouvido falar que cabelos e unhas das pessoas mortas continuam crescendo depois da morte, mas não daquela maneira assustadora, né? Uma coisa assim, e a Antônia começou a cortar aqueles cabelos e foi jogando, pegou um cesto, foi jogando no cesto, ali no velório mesmo. E eram tantos os cabelos, a Antônia passou a noite inteira fazendo isso, que as freiras do hospital onde o velório tinha sido realizado pegaram aqueles cabelos enormes para fazer perucas para as pacientes de câncer que perdiam os cabelos na terapia, na quimioterapia. Então, a Antônia até gostou que o velório não tinha sido muito concorrido, porque ia dar muito comentário, isso era uma coisa muito espantosa. Então, ela decidiu que o enterro ia ser com caixão fechado. Já saiu do velório, o caixão fechado, para evitar, né, fofocas, comentários, especulações sobre uma coisa tão misteriosa, que aqueles cabelos que cresciam sem parar, os cabelos da morta. Mas o enterro foi muito mais concorrido. Estavam lá os sócios da Joana no escritório de advocacia, onde ela começara a carreira como funcionária, aí ia acabar a sócia. Estava a família do sócio majoritário, que tinha se tornado muito amigo da Joana. Enfim, alguns clientes que se lembravam do sucesso dela, das causas que ela defendera para eles. Outros, né, já tinham esquecido. Mas o enterro foi bem concorrido. E o Magalhães, que era o sócio majoritário do escritório de advocacia, que era amigo da Joana, levou a Antônia para almoçar depois do enterro. Só ele e ela no restaurante. A família foi para casa, a família dele, porque ele queria ficar um pouco com a Antônia, né? Conversar um pouco, enfim, dar algum alento para ela também. E durante o almoço, o Magalhães disse: sabe, Antônia, a Joana foi uma verdadeira mãe para você. Uma das melhores mães. E a Antônia riu, falou: ela me deu tudo. Ela me ensinou muitíssimo.
mas ela era um pouco fria. Quando eu era criança, eu via as mães das minhas amigas, como era a relação das meninas com as mães, ou das jovens com as mães. Era muito diferente da minha relação com a tia Joana. Ela era muito fria. E o Magalhães disse, a Joana não era dada a demonstrar publicamente os seus sentimentos, mas isso não quer dizer que ela não estivesse. E eu me lembro, disse ele, quando ela trouxe você de Santos, ainda uma nenenzinha, né? E adotou você, foi ao cartório. Ela realmente tinha você quase como uma filha. E Antônia disse, mas tinha muita coisa esquisita. Por exemplo, ela nunca falava nada da minha mãe. Eu nunca vi uma fotografia da minha mãe ou do meu pai. E quando eu perguntava, a Joana respondia, é porque os seus pais e os seus avós paternos, os pais do seu pai, morreram todos naquele desastre de automóvel na Anchieta, que o carro rolou ribanceira abaixo. Sim, mas não sobrou nada, não tinha foto, não tinha nada. Eu perguntava, disse Antônia. Tinha, mas ficaram com a família da mãe da sua mãe. E eles também morreram logo. E eu não tive mais muito contato, quase nenhum contato com eles. E Antônia disse, e sabe, Magalhães, eu me sentia rejeitada. Porque eu falava, poxa, eu tenho avós e eles nunca vieram me ver, eles não se interessaram nem em me conhecer. Magalhães disse para ela, engraçado. Essa não é bem a história da qual eu me lembro. Como assim? Perguntou Antônio. Eu me lembro que a Joana foi lá para Santos, tirou uma licença do escritório e depois veio com você dizendo que a sua mãe tinha morrido. Mas, sabe, eu já estou velha, né? Eu posso estar confundindo toda a história também, não estou me lembrando direito. Mas aquilo botou um grilinho na cabeça da Antônia. Quando ela voltou do almoço, voltou para o apartamento, onde ela morava com a Joana, né? Ela começou a procurar. Ela não sabia bem o que ela estava procurando, mas ela estava procurando alguma coisa. Aí ela mexeu nas coisas da Joana e só tinha coisas relativas ao trabalho, à vida jurídica. Abriu o computador dela, da Joana, olhou tudo, não tinha diário, não tinha cartas pessoais, não tinha fotos, não tinha nada. Só algumas matérias de imprensa digitalizadas sobre a atuação da Joana como advogada. E a Antônia continuou procurando. Aí foi separar as roupas dela para doar as roupas da Joana, né? E quando ela estava mexendo no guarda-roupa, ela encontrou uma caixinha muito bonita, toda forrada de tecido. E lá dentro tinha um embrulho de papel de seda. A Antônia abriu. Eram mechas de cabelo. E a Antônia se lembrou que a Joana, há 50 anos passados, mais de 50, quando
o pai da Joana morrera, a Joana cortara mechinhas de cabelo dele para guardar de lembrança. Então, a Antônia ficou emocionada com aquela caixinha, com aqueles cabelos conservados, as mechinhas, todas bonitinhas, ali dentro de um papel de seda muito lindo. E a Antônia pensou, isso é uma relíquia, da qual eu nunca vou me desfazer. Vai ficar para sempre comigo. E aí, ela se lembrou também da história dos cabelos no arroz. Bateu os olhos na estante de livros da biblioteca, porque a Joana tinha uma biblioteca, e entre os muitos livros jurídicos, inclusive alguns de autoria dela própria, da Joana, estavam os livros esotéricos. E a Antônia pensou, eu vou ler esses livros que a Joana lia. Eu vou ler todos esses livros misteriosos de Rosa Cruzes, de Templários, de Allan Kardec, de Helena Blavatsky, de místicos, eu vou ler tudo. E começou a ler. Essa história que eu estou te contando é de 1994. 30 anos. Nesses 30 anos, de lá para cá, imagina quantos livros a Antônia não leu. Imagina quanto ela aprendeu sobre esses mistérios, sobre as práticas esotéricas, sobre as sociedades secretas, misticismo. E, como acontecera com a Joana, quanto mais a Antônia lia, mais ela desenvolvia uma poderosa intuição e uma capacidade de visão. Da mesma maneira que a Joana sabia o que o advogado oponente no fórum estava pensando e que argumentos ele usaria, a Antônia começou a saber o que o artista plástico realmente pensava e esperava dela, o que o cliente dela, na hora de investir em arte, estava pensando, o quanto ele poderia investir mais do que ele estava fazendo. Então, as negociações da Antônia melhoraram muito, como melhorara muito o desempenho jurídico da Joana usando esses poderes intuitivos. E aí, um dia, ela estava numa happy hour lá com os amigos, e a Beth, uma conhecida dela, disse, olha, Antônia, agora que você está mais velha e está ficando milionária com esse teu negócio de arte, e você mesma diz que a tua intuição está cada vez mais desenvolvida e te ajuda, você tem que conhecer a Circe. E Antônia, Circe? Quem é Circe? E a Beth? É a bruxa mais sofisticada e mais rica de São Paulo. Tudo que é figurão, político, empresário, gente importante, vai lá se consultar com a Circe. Ela lê as cartas, lê a bola de cristal. Você devia conhecê-la, porque você está ficando muito parecida com ela. Vai lá, marca uma hora, faz uma consulta. Quem sabe? Antônia, mas o que essa Circe pode me dizer? O que ela pode fazer por mim? E a Beth? Ah, eu nem imagino, mas tenho certeza que ela pode sim. Vai lá.
E a Antônia foi. Ficou, como todo mundo sempre ficava, muito impressionada com a beleza da casa, né, onde a Circe atendia, com os jardins, as beladonas, as aleias, aquela maravilha, muitas árvores, né? Tudo lindo, aquela biblioteca que era a recepção, também maravilhosa, a sala da consulta, tudo era lindo no reino da Circe. E a Antônia, como todo mundo, ficou encantada. E contou para ela toda a história da Joana, o mistério dos cabelos, os cabelos do pai da Joana, sobrevivendo há 6, 7, 8, 9 décadas dentro de um papel de seda. O mistério dos cabelos da Joana que cresciam e cresciam durante o velório. O mistério das mechas de cabelo no arroz no dia do enterro do pai da Joana. Contou tudo isso, contou das suas dúvidas, da morte acidental dos pais dela e os avós, e que não tinha fotos, e que a Joana nunca falou nada sobre a mãe dela, e não contou nenhuma história. Bom, resumo da ópera, tudo isso colocado, mais as cartas consultadas, mais a bola de cristal, a Circe disse: Antônia, você não está vendo? Tá na cara. A Joana era sua mãe biológica. Ela inventou essa história do desastre para não dizer para você que ela era sua mãe, porque ela deve ter sido mãe solteira. E naquele tempo, quando você nasceu, isso era um problema. E seria um problema para a carreira dela, inclusive. E Antônio falou: é mesmo. Eu pensei isso algumas vezes. Eu pensei se ela não era minha mãe, mas aquela distância, aquele... Eu não tinha com ela uma relação de mãe e filha. Faltava carinho, faltava alguma coisa. E assim se é, mas foi a própria Joana que impôs essa distância para você não descobrir. É. Mas eu acho que tem alguém que sabe. E assim, quando a Antônia saiu da casa da Circe, pegou o celular, no carro ainda, ligou para o Magalhães, sócio majoritário do escritório onde a Joana trabalhava, e era sócia também. O Magalhães já estava com quase 100 anos, mas ainda estava lúcido, estava bem. Ele atendeu o telefone e a Antônia falou na lata: Magalhães, a Joana era mesmo a minha mãe biológica, não era? E você sabe. E o Magalhães: era. Só que eu prometi que eu nunca contaria para você e nem para ninguém. Só eu, em São Paulo inteiro, sabe que a Joana era sua mãe. Bom, mas eu tinha que descobrir mais cedo ou mais tarde. Sim, disse Magalhães, você tem o direito de saber também. Bom, mas e quem era o meu pai? Você sabe? Era um advogado que trabalhou um tempo com a gente aqui em São Paulo, um carioca, Antônio Maris Muniz de Oliveira. E onde ele está? Ah, ele já morreu há muito tempo. Ele era casado, ele teve um caso com a sua mãe, e a sua mãe engravidou e teve você. Então, por isso que ela foi para Santos. Pediu licença quando estava no final da gravidez e foi ter você lá na Santa Casa de Santos.
Pois é, Magalhães, você sabia tudo isso, e naquele dia que ela morreu, você podia ter me contado, né? No dia do enterro, 30 anos atrás. Eu não teria passado 30 anos sempre com essa dúvida. Magalhães falou, mas eu tinha prometido para sua mãe que eu não ia te contar. Então, a partir daí, passou a levar uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, sempre acompanhada por aquela poderosa intuição, mas com uma diferença. Daquele dia em diante, os cabelos da Antônia começaram a crescer num ritmo muito maior do que o normal. Este é o seu programa As Bruxas. Todas as terças, às 8 da noite, aqui na sua TV Paradise, com reprises. E eu sou Isabel Fontes Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 23 livros publicados e este aqui é o Felipe, né, Felipe? E estou sempre aqui com você na sua TV Paradise, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Aqui e na nossa ensolarada janela da Paulista. É isso, gente. Um baixo do Felipe. E tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.